Muito boa tarde, queridos amigos do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Nos encontramos aqui agora, reunidos, para mais um estudo a um tema relativo à doutrina dos Espíritos. Seguindo a tradição da nossa forma de realizar os estudos em conjunto, vamos iniciar com as palavras do nosso querido Chico Xavier. Hoje, a mensagem de Chico para nós está na seguinte frase: não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem. A árvore nascente aguarda-te a bondade e a tolerância, para que possa ofertar os próprios frutos em tempo certo. Realmente é uma mensagem que para todos nós trazem reflexões importantes, né? No olhar para nós mesmos em relação aos nossos companheiros de jornada. A leitura inicial é da obra Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É a mensagem número 5, com amor. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Está em Paulo, carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Vamos ao comentário de Emmanuel. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sobre tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos. Mas o amor é o tear divino que entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Bem, meus irmãos, vamos agora, como complemento de preparação para o estudo de hoje, fazer a nossa prece. Ó Pai, de amor e misericórdia, teus filhos te apresentam nessa hora, buscando que a tua luz paire sobre cada um de nós, a fim de que os esclarecimentos do estudo da tarde de hoje possam ser absorvidos por nós, mesmo com nossas inúmeras limitações, para que os recorrendo a eles nos momentos mais difíceis possamos sentir a tua presença ao nosso lado. Abençoa-nos na intenção da tarde de hoje.
Que assim seja. O tema de estudo de hoje é coragem. Mas coragem é tema para estudo da doutrina espírita? Bem, meus queridos, a coragem é uma virtude. Assim como são a paciência, a tolerância, a indulgência, a benevolência, a sabedoria, a capacidade de perdoar. A aquisição dessas virtudes está na essência do nosso processo de desenvolvimento espiritual. Todas essas virtudes têm algo em comum. Elas nos aproximam de Deus e, consequentemente, do cumprimento das suas leis. Portanto, toda vez que nos dedicamos à busca do esclarecimento, do conhecimento sobre uma dessas virtudes, é sim tema de estudo da doutrina espírita. Pois bem, já esclarecidos agora nesse ponto, vamos lá. Queria iniciar trazendo uma história que nos é contada pelo espírito Neo Lúcio e encontra-se na obra Jesus no Lar. Um grupo de pessoas, na presença de Jesus, conversava sobre os dons que o céu distribui para as almas na terra. Quando o Senhor comentou paciente: existiu um homem que, por merecimento, recebeu uma permissão de se encontrar com um ministro celeste que iria conceder a ele as bênçãos que escolhesse, mas uma de cada vez. E esse homem foi ao encontro para pedir a sua primeira bênção. Pediu a bênção da mocidade. Recebeu aquela concessão e começou a viver sobre a bênção da mocidade, mas, no entanto, reconheceu que, se por um lado a mocidade lhe dava força e beleza, ficava faltando e aparecia a inexperiência e uma certa fragilidade espiritual. E ele acabou se desinteressando por aquela bênção e voltou para aquele doador sublime e pediu a próxima bênção. Pediu a riqueza. E começou a gozar da abastança, até que começou a reparar que essa retenção desses grandes patrimônios acabava provocando a inveja de muitos. E o esforço de tentar proteger, defender os seus bens dessas ações negativas também se cansou. E voltou novamente para aquele anjo e pediu uma nova bênção. Pediu a bênção da liberdade. Como é bom sentir-se livre. Mas ao sentir-se totalmente livre, começou a se defrontar com alguns demônios cruéis, invisíveis. As suas inquietudes e tentações íntimas. E começou a viver nesse conflito interior imenso. E, extenuado de tanto esforço, voltou a esse anjo, suplicando uma nova bênção. E lhe foi concedida a bênção que pediu. Ele pediu o poder e revestiu-se de grande autoridade. Mas não demorou muito para, olhando no lado, perceber que esse mando pode gerar ódio e revolta nos corações preguiçosos e incompreensíveis. E, atormentado por esses estiletes de pensamentos ocultos, gerados pela indisciplina e a discórdia, voltou novamente, mais uma vez, ao encontro de seu benfeitor e solicitou a bênção da inteligência. E se tornou um homem de letras, um cientista que tinha uma inteligência imensa, mas percebeu também que não lhe era possível aplicar como queria
toda aquela inteligência. Só podia, no máximo, colocar um grãozinho de verdade em meio a tantas flores de fantasia passageira. E ao perceber que não seria capaz de atingir aquele seu objetivo com a inteligência que lhe foi concedida, voltou mais uma vez e solicitou o matrimônio feliz. Ah, que momentos que ele viveu! Reconfortou-se em milagroso ninho doméstico de paz e tranquilidade. Estabeleceu uma graciosa família, mas um dia apareceu a morte e roubou-lhe a companheira. Angustiado pela viuvez, procurou novamente aquele ministro que Deus lhe havia concedido como apoio e disse que tinha se equivocado e suplicou a graça da saúde. Recebeu a concessão da saúde. Vivenciava aqueles momentos de tranquilidade na sua condição do corpo físico, mas os anos foram passando, surgiu a velhice, desfigurando-lhe o corpo, desgastando-lhe as energias, e ele foi se definhando. Não tinha mais forças nem de ir ao encontro daquele mensageiro divino. E então o mensageiro foi até ele. Quando viu o mensageiro em sua presença, ele declarou a sua própria falência. Não tinha mais nada que ele pudesse pedir. Então, o glorioso mensageiro lhe explicou para aquele candidato à felicidade que ele havia se esquecido do maior de todos os dons, o dom esquecido, o dom mais precioso para sustentar um homem no mundo é o dom da coragem, pois produz o entusiasmo e o bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. Jesus esperou um breve momento para a reflexão daqueles companheiros que se encontravam com ele e complementou: formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável a inteligência, santo é o casamento venturoso, bendita é a saúde da carne. Mas se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de compreender e consolidar-se no caminho de Deus, de pouca utilidade são os dons temporários na experiência transitória. Que após essa história, esse relato dos ensinamentos de nosso Mestre, não duvidemos mais da importância da coragem em nossas vidas. E para isso eu queria trazer um aspecto tão relevante para cada um de nós. Vamos falar um pouco sobre reforma íntima. Concentremos-nos naquela parte da reforma íntima que consiste em fixarmos o nosso olhar para nós mesmos, intimamente, vasculhar ali aquelas gavetas e verificar o que há guardado ali, o que estão nos nossos registros. Certa vez, num dos encontros regulares do grupo da Mocidade Espírita no nosso núcleo, o tema era exatamente este, a reforma íntima. E eu apliquei uma dinâmica com aqueles jovens. Eles se sentaram ao redor de uma mesa, um do lado do outro. Cada um recebeu um papel onde haviam duas colunas desenhadas, ambas não preenchidas. Uma para qualidades, outra para defeitos. Só que antes que eles pudessem começar a preencher aquelas colunas, a proposta era a seguinte: eu tinha um espelho e o primeiro receberia aquele espelho,
olharia para si mesmo, bem nos olhos, vasculhando o seu íntimo, buscando as qualidades e os defeitos, sem tirar o olho do espelho fixado em si mesmo por 30 segundos. Então, ele passaria o espelho ao colega do lado e só aí escreveria nas colunas. Quando terminaram, eu perguntei: "E aí, galera, foi fácil ou foi difícil?" Um dos rapazes deu uma suspirada profunda e me disse: tio, foram os 30 segundos mais difíceis da minha vida." Realmente, é uma situação que para nós, em vários momentos, não é nada fácil. E quando a vida, nos seus movimentos que fogem totalmente ao nosso controle, nos força a ter mais situações em que eu me encontro compulsoriamente forçado a conviver comigo mesmo. Quantos, nestes momentos de recomendação do isolamento social, mesmo aqueles que não moram sozinhos, pela simples desaceleração, desculpe, irmãos, a perda da aceleração de nossos movimentos rotineiros, estão tendo mais oportunidades de estar intimamente consigo mesmo. Eu reconheço que muitas vezes é no mínimo desconfortável para nós fazermos esse mergulho íntimo. Tem dias que eu confesso que para mim, só de pensar em fazê-lo dá um medo danado. O que eu vou encontrar ali? Realmente é um grande desafio, mas que temos de encarar. Nossa necessidade é de buscarmos identificar com tranquilidade os nossos defeitos e nos esforçarmos para combatê-los. Não estamos reencarnados para dar mais alguns passos, por pequenos que sejam, nessa longa estrada de evolução espiritual. Sem o esforço persistente e nossa reforma íntima, nós vamos ficar estagnados. E não há ninguém, absolutamente ninguém, que fará sua reforma íntima sem estar apoiado pela coragem. Só com coragem vamos conseguir abandonar o homem velho e nos transformarmos no homem novo. A coragem se apresenta de inúmeras formas, em diversas situações. Queria comentar com vocês hoje também sobre a coragem da renúncia. É claro que a renúncia é movida pelo amor ao próximo, mas a coragem é necessária para empreendê-la, pois muitas vezes as consequências imediatas desta ação são muito dolorosas para nós. Exemplo: os primeiros cristãos que se entregaram ao suplício nas arenas não precisaram de coragem para manter-se firmes e fiéis ao Cristo, não negando a sua fé, mesmo cientes daquelas consequências? Realmente é uma situação para nós de bastante importância. O exemplo de Paulo de Tarso, após a sua conversão ao cristianismo, indo pregar aos gentios, indo finalmente a Roma, que ele declarava ser um de seus grandes objetivos, onde ele tinha a certeza de que seria o seu derradeiro momento naquela encarnação. Aquilo não é coragem? De onde ele tirava essa coragem toda? E a coragem dos primeiros espíritas em abraçar aquela nova doutrina e assumi-la perante a sociedade? Nos concentrando apenas aqui no nosso Brasil, o que não passou, Dr. Bezerra de Menezes,
Eurípides Barçanufo. Quantos daqueles que são anônimos para nós, mas que sofreram graves consequências aqui na vida material, ao se manterem fiéis às suas convicções junto ao Espiritismo? Problemas no trabalho? Dentro de casa? De onde eles tiravam a coragem para enfrentar tudo isso? Há inúmeros exemplos de mártires nas mais diversas religiões. Isso me remete, naturalmente, a uma outra relação. É a coragem da fé. A fé tem realmente esse potencial natural de sustentar a nossa coragem. Eu lembro da cena de um filme, que acho que muitos de vocês certamente assistiram, não é um filme novo, então é bom que dá bastante tempo que ele vai reprisando várias vezes, então até as pessoas mais jovens têm a oportunidade de assistir um filme bastante antigo. É um filme do Indiana Jones, aquele da busca do Santo Graal, onde tinha um momento que ele precisava superar desafios, não apenas para pegar aquele objeto, mas para salvar a vida de seu pai. E um desses obstáculos é quando se apresenta à frente dele um enorme abismo, que seria impossível saltar de uma ponta a outra daquele abismo. Para ele eram duas grandes paredes de pedra, uma na qual ele se encontrava encostado e a outra numa distância muito grande, mas onde se via a entrada para a qual ele precisava ir. O que fazer naquele momento? Sustentado pela fé, simplesmente pela fé, ele teve coragem. Coragem de dar o primeiro passo. Ao dar o primeiro passo, percebeu que ali havia uma ponte de pedra, mas que uma ilusão de ótica não deixava perceber a sua presença ali. Muitas vezes, para nós, o que falta é justamente a força necessária para dar o primeiro passo. Passo na direção de algo que não temos dúvidas que é o melhor para nós. Algo que está numa direção totalmente alinhado com as leis de Deus. Busque apoio aonde você percebe que pode encontrar. Tenha coragem. Dê esse primeiro passo. Inúmeras vezes, situações demonstram que para crescermos espiritualmente, é justamente este primeiro passo que falta para descobrirmos que somos capazes e que podemos vencer as nossas próprias imperfeições. Falta de coragem significa covardia? Na verdade, da mesma forma que a coragem se apresenta sob diversos aspectos, a falta de coragem também se manifesta de formas múltiplas e com gradações diferentes. Duas situações apenas. Quando podemos fazer algo pelo nosso próximo ou por nós mesmos e pela falta de coragem simplesmente cruzamos os braços, é a falta de coragem se apresentando em forma de omissão. E quando temos algo para resolver, temos que tirar uma pedra do nosso caminho. E nos comportamos da seguinte forma: tirar a pedra daqui a pouco. Depois. Amanhã, quem sabe. Deixa isso aí para o mês que vem. Melhor para o próximo ano. Melhor resolver isso na próxima encarnação, né? Porque essa eu já fiz bastante coisa. Essa situação é a falta de coragem se manifestando como
acomodação. Qual o impacto dessas posturas de omissão e acomodação em nossa vida? Em relação às provas que precisamos passar. Nas expiações a que somos submetidos para o nosso próprio bem. E as oportunidades de servir e de amar que surgem. Estas posturas nos geram desperdício de oportunidades de crescimento espiritual. Não cumprimento daquela parte que nos comprometemos a realizar enquanto estivéssemos por aqui. Se exagerarmos nessa postura de omissão e acomodação, podemos às vezes chegar até o ponto de comprometermos uma reencarnação inteira agindo desta forma. Certamente, meus irmãos, os exemplos de grandes testemunhos de fé nos auxiliam no estímulo à coragem. Chico Xavier, Pedro, Paulo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Realmente são exemplos que nos impressionam pela sua força e sua constância na aplicação da lei de Deus. Mas nós encontramos na obra No Invisível, de Leon Denis, um pequeno trecho que nos chama a atenção para um ponto muito importante. Está lá assim: falaram as almas. Sua palavra consolou muitas tristezas, acalmou bastante dores, fortaleceu muita coragem vacilante. Pequenas ações podem fortalecer a coragem das pessoas. Como disse Leon Denis, consolar tristezas, acalmar dores. Não são ações da caridade? Imaginemos alguém em sofrimento, envolto em seus problemas para os quais ele não vê saída. Sua mente está nublada pela dor. Ele sente-se só, abatido, fragilizado, sem forças para reagir. Mas se através de algum companheiro lhe chegue acolhimento, consolação, um pouco de socorro material, muitas vezes, isto vai lhe impactar de uma forma positiva, estimulando a coragem necessária para perseverar ativamente na busca da solução. E qualquer um de nós, meus amigos, já adquirimos a condição necessária para realizar estas pequenas ações. É claro que essa condição que adquirimos não significa que não tenhamos os nossos momentos de queda pela falta de coragem. Mas não podemos nos deixar abater pelo peso dessas falhas. Deus sabe quantas vezes eu me acovardei e falhei, recuando diante daquela prova crucial em muitas das minhas encarnações. Jesus também sabe destas minhas falhas. Não adianta eu tentar esconder, iludir, ludibriar, posso até fingir para mim mesmo, inventar desculpa, justificativa. Eles saberão. Poxa, Ivaí, você não está aliviando o peso, você está aumentando o peso. Eu preciso ter consciência disto, mas preciso entender também que nestas mesmas horas que eu caí, e o Pai tinha ciência disso, Jesus estava ali do meu lado, todas as vezes, e estendeu prontamente as suas mãos amorosas para me ajudar a me levantar. Bastou mostrar minimamente essa disposição
para receber a sua ajuda. E o Pai, ao acompanhar toda essa nossa trajetória, através da sua lei, faz com que inúmeras oportunidades nos sejam dadas, até que aprendamos a superar essas dificuldades. Isso é consolador, é motivador para que nos levantemos a cada queda e tenhamos a coragem de seguir em frente. Porque é tanto amor que nos envolve. Como demonstrar gratidão e reconhecimento por todo esse amor, nos esforçando sinceramente para adquirir condições de não falhar quando essa prova aparecer novamente para nós. É igual aquela questão que a gente faz uma prova na escola, não se dá bem, mas existe uma oportunidade de refazer uma prova mais adiante para recuperar aquela nota ruim que tivemos. Só que entre o momento da prova que eu fiz e obtive um resultado ruim, até um instante que receberei uma nova prova para ter uma nova chance de aí sim acertar, eu preciso me preparar nesse intervalo para ficar mais apto a passar na segunda vez. E dentro dos aspectos necessários para essa preparação, eu preciso obter mais coragem para não errar novamente. Existe uma frase que a senhora Laura, mãe de Lísias, fala para André Luiz na obra Em Nosso Lar, um aconselhamento com toda aquela configuração de aconselhamento materno, fala para André Luiz: não se pode prescindir a tempo algum do otimismo e da coragem. E a coragem necessária atualmente para os cristãos, para manter-se firme aos princípios do Evangelho, quando uma certa parte considerável ainda da sociedade em nosso planeta nos extinga por diversos meios para nos desviar em direção à porta larga. Mais difícil ainda é quando esse estímulo é muito próximo a nós e muito insistente. Como resistir a esses estímulos? Buscando valorizar mais as coisas do espírito, em detrimento das coisas da matéria. É um exercício que precisamos fazer diariamente. Até porque, que momento é esse que passamos aqui no planeta Terra? Não é o momento da transição planetária, onde estamos passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração? Não é a primeira vez que esse planeta passa por essa transformação de um estágio para outro? Muitos movimentos, naturalmente, são regidos pela lei da destruição, que é um nome que nos pesa muito ainda. Então, para suavizá-lo, poderia falar lei da transformação. Mas o que importa é que é uma das formas que Deus determinou em suas leis para que o progresso aconteça. E, naturalmente, nesta hora tão importante, aparecerão dificuldades pelas quais precisamos passar. O uso do nosso livre-arbítrio nessas horas difíceis precisa se afastar do erro. E precisaremos de um acréscimo de coragem para conseguir fazê-lo. Apenas um pequeno parêntese, já que eu citei a questão da transição pela qual passamos, gostaria de sinalizar a importância do estudo nas obras de Kardec
de obras póstumas, nos capítulos da regeneração da humanidade e o capítulo chamado A Nova Geração. E a Gênese, capítulo 9, Revoluções do Globo, e o capítulo 18, São Chegados os Tempos. É bastante material à nossa disposição para que busquemos entender essa hora. E entendendo melhor o que significa este momento, estaremos mais preparados, fortalecidos para passar por ele com sucesso. E quando eu falo sucesso, estou me referindo naturalmente ao processo de aquisição dessas virtudes que mencionamos lá no início. Existe uma questão relativa à coragem ligada ao senso comum que é desvirtuada. Muitas vezes, algumas pessoas comentam assim: fulano é tão corajoso que enfrenta qualquer um. Fulano tem tanta coragem que fala o que pensa a qualquer hora e para quem quer que seja. Na obra Vozes do Grande Além, numa linda mensagem chamada Em Prece, Emmanuel nos alerta, um ponto de atenção, que a nossa coragem não seja temeridade. Temeridade pode significar imprudência, uma certa ousadia, mas também despropósito, leviandade, loucura. Não confundam coragem com impulsividade, inconsequência, imprudência, exposição a riscos desnecessários. A questão do suicídio. Quantas vezes eu já ouvi, não se suicidou porque não teve coragem. Ou então, ele teve coragem de suicidar-se. São várias as motivações que levam um espírito, no uso do seu livre-arbítrio, a optar por esse caminho. Pode ser uma fuga, um desatino, um desespero, qualquer coisa. Mas não é um ato de coragem. O suicídio é uma ação contrária à lei de Deus, que tem um impacto grande na questão da trajetória daquele espírito. Além disso, dar passos contrários à lei da conservação não é coragem. Muita atenção a todos nós para nunca tentar esconder ações de orgulho e egoísmo, colocando nelas uma capa falsa de coragem. Na página inicial, Emmanuel afirma que, logo no comecinho, todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Tudo bem, vai. Eu já entendi que eu preciso de coragem, muita coragem. Mas ao que vamos recorrer para obter a coragem necessária? Primeiro, a conscientização que, pela lei de causa e efeito, muitas vezes nós colocamos os obstáculos em nosso caminho. Então é natural que nos cabe a tarefa de eliminá-los. Exemplos de referência como aqueles que eu dei anteriormente, mas incluindo também outros, Francisco de Assis, Agostinho. Inúmeros espíritos valorosos que nos servem de referência e modelo de como a coragem é imprescindível para mudar o rumo da trajetória de uma encarnação. Conseguiremos mais coragem através do fortalecimento de nossa fé, pois já vimos uma relação muito próxima entre eles. E um outro ponto, que é uma referência muito especial para o fortalecimento de nossa vida
em qualquer situação, mas que também atua como estímulo para a nossa coragem. A constatação de que nunca estamos sozinhos, que recebemos o apoio incondicional das mais diversas fontes, que manifestam a misericórdia divina, nos apoiando, nos sustentando no cumprimento da nossa missão. Meus irmãos, a hora que se apresenta é decisiva para todos nós. O tempo passa rápido e as oportunidades perdidas ficam lá para trás. Não desperdicemos as oportunidades de agora devido à certeza que temos que outras vêm mais à frente, pois cada ação ou omissão tem a sua consequência, lei de causa e efeito. Encaremos com fé e confiança os desafios de hoje. Coragem, irmãos. Sigamos todos juntos adiante. Coragem. Não temam. Deus é nosso Pai e Jesus está conosco. Muita luz e paz a todos.